Hoje nos colocamos diante de Ti. Aqui está uma geração que se levanta para ouvir a Tua voz. Em um mundo de tantas distrações, comparações, em um mundo que quer definir quem somos, nós estamos aqui para dizer que nós queremos ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz. Nesses dias de conferência que tem como tema Mova-se, nos colocamos aqui para entender de que antes de nos mover em direção ao Teu propósito, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos caminhar contigo. Tu és aquele que aquieta a nossa alma, Tu és aquele que mata a nossa sede, Tu és aquele que nos dá a direção. Por isso, Pai, fala conosco através do Teu servo, e que se levante homens e mulheres santos, compromissados com a Tua palavra, homens e mulheres com paixão pela Tua presença, e com compaixão pelos perdidos, Pai. Que sejamos nessa noite habitados, mais uma vez, pela Tua palavra, e que Teu Espírito Santo possa nos governar, porque o propósito da nossa vida é viver para a Tua glória. Eu Te apresento Teu servo, toma a sua mente e o seu coração, toma toda a disposição, cativamos todos os pensamentos dele ao trono da Tua graça, que o Teu Espírito Santo continue conduzindo, movendo ele, falando, usando a boca dele essa noite. Eu Te apresento Teu servo, e como igreja eu abençoo o ministério do Theo, que serve de inspiração para tantos jovens e para essa geração, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui orando por ele. E assim a igreja concorda comigo. Diga amém, aplaudindo ao Senhor em sinal de gratidão, de honra, por receber mais um príncipe e mais uma conferência. Glória a Deus. Você consegue aplaudir Jesus bem forte onde você está? Deus é bom. Quem está com fome por mais de Jesus aí? Então fica de pé onde você está. Eu sei que você acabou de sentar, mas rapidinho fica de pé. A gente vai orar e a gente vai entrar na palavra. E enquanto você está aí de pé, eu queria dizer que para mim é uma alegria poder estar aqui na Assembleia de Deus Bela Vista. Eu já escutei tanto sobre o que Deus tem feito através daqui, e também honro o legado do pastor Teixeira. E eu sei que isso aqui que o Senhor começou tem tocado não só o estado do Ceará, mas também o Brasil. E eu sei disso porque mesmo de longe, eu espero que você saiba o privilégio que você tem de ter como líderes pastor Frota, pastora Priscila. Será que o senhor consegue aplaudir a Jesus pela vida dos seus pastores? Glória a Deus. Eu vira e mexe vejo notícias onde você aparece, Priscila, e às vezes aparece no meu celular, portal de notícias, e toda vez que aparece você, vem algo no meu coração, que é Esther capítulo 4, versículo 13. Quem sabe não foi para um tempo como este, que você está onde você está. E eu declaro essa unção de Esther, que é óbvia sobre a tua vida, se multiplicando. A palavra de Deus também diz que os passos dos justos são ordenados por Deus. Eu declaro sobre vocês como família, Frota e Priscila, que os seus passos nos próximos meses, aquilo que vai definir uma próxima estação, é ordenada por Deus. Se você crê nisso, diga um amém bem forte aonde você está. Glória a Deus. Erga suas mãos onde você está, repita comigo, diga: Senhor Deus, diga: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, eu te dou permissão, fala comigo, traz teu alinhamento, renova minha mente e renova em mim o primeiro amor. Aumenta minha fé, aumenta minha fome. Eu quero sair daqui recebendo um toque teu, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus mais uma vez. A Ele toda a honra, toda a glória. Você pode se assentar. Meu nome é Theo Hayashi e eu sou casado com a Júnia. Nós temos 4 filhos, e os nossos filhos têm de 10 anos até a nossa caçulinha de 3 anos. Zeke tem 10, Coa tem 9,
Beni tem 5 e a Kayla tem 3 anos de idade. E eu falo para as pessoas que a nossa filhinha caçulinha é a que manda em todos os outros irmãos. Então um dia eu espero poder ter a oportunidade de trazê-los, e vai ser um tempo incrível. Quem sabe a gente pega uma praia, porque a gente mora em São Paulo e a gente não tem praia por lá, mas a gente tem muito trânsito, tá? Então, mas a gente está muito feliz de ver o que Deus está fazendo com a nossa geração. Eu lembro que quando eu conheci a Júnia, quem aqui já ouviu falar do Dunamis aqui? Levanta a mão se já ouviu falar do Dunamis. Tá bom. Eu conheci a Júnia numa reunião do Dunamis, e o culto Dunamis era um culto mensal para universitários. Isso aqui era o dia dos nossos pequenos começos. Então nós tínhamos mais ou menos 80, talvez 90, numa sexta-feira boa, que era só uma vez por mês, 100 pessoas. E alguns amigos da Júnia tinham sido tocados pelo Espírito Santo, e a Júnia cresceu numa igreja que não acreditava nos dons do Espírito operando nos dias de hoje. E ela falaria hoje, ela diz para mim, eu não era nem convertida naquela época, eu ia para a igreja, mas não era convertida. E os amigos levaram ela para o culto Dunamis, e ela foi então resistindo, porque ela falou, vamos sair para o bar. E daí o pessoal fala, vamos para o bar, mas antes vamos passar no culto Dunamis. Então ela falou, já que tem que passar por esse culto, eu espero. E os amigos dela, que estão começando a ter um encontro com Jesus, foram curiosos, ainda estavam no mundo, mas foram lá curiosos. E um amigo meu estava pregando, um amigo meu que é um pregador pentecostal. Quem é pentecostal aqui? Levanta a mão. Você é pentecostal? Então você vai ter que me dar um aleluia de vez em quando. Você vai ter que me dar um glória aí, falar, opa, amém. Quanto mais pentecostal for, mais curto eu prego. Então vamos lá, brincadeira, mas o fogo de Deus vai cair hoje, amém? Você está com fé disso? Aquele dia ela começou a olhar o pessoal cair debaixo da unção, falou, esse povo é tudo esquisito. E daí o meu amigo, que era um pregador pentecostal, ele é porto-riquenho, ele, no meio daquela bagunça santa do fogo, ele desceu e foi para ela e falou assim, eu posso orar por você? E daí sabe o que ela falou? Não. Te juro, essa é a minha mulher. Isso aí já retrata um pouquinho que é a minha mulher. Ela tipo, não, vocês são tudo doido, não. Daí ele ficou parado assim, em choque, né? Porque quem é que recusa oração dentro da igreja? E daí ele falou assim, na hora o Espírito Santo deu sabedoria para ele, falou assim, tudo bem, então eu posso orar com você? Ela falou, já que está insistindo, vai. Daí ele orou com ela. Depois ele terminou, falou, em nome de Jesus, amém. Daí ele falou assim, agora eu posso orar por você? E ela, ai meu Deus, tá, vai, ora. Daí ele pôs a mão na cabeça dela. E se perguntar para minha esposa, ela vai dizer, depois que ele impôs as mãos sobre a minha cabeça, o disjuntor apagou, pum! E quando ela foi se dar conta, estavam os amigos que estavam esperando ela sair do carpete, do chão, que ela estava babando, chorando no chão. Ela estava totalmente apagada, debaixo da unção. E quando ela acordou, já todo mundo embora, menos os amigos dela esperando ela levantar para ir embora. Naquela noite, eles pensaram, não faz muito sentido ir para um bar, vamos para uma padaria aqui, que é 24 horas, aqui no Morumbi, que a gente mora lá na Zona Sul de São Paulo. Daí fomos para essa padaria. Quem que estava lá na padaria? Daí eu cheguei nela e falei, oi, você vem muito aqui na padaria? E aí começou então a nossa história. Por que eu estou dizendo isso? Porque um encontro pode mudar a tua vida. Você acredita nisso? Um encontro com o Espírito Santo pode ser o divisor de águas na tua vida. Fala para quem está do teu lado, um encontro de Jesus pode mudar o teu destino. E eu conto tudo isso também, sem deixar passar a oportunidade, para falar que eu trouxe aqui o meu último livro chamado O Gatilho. Fala comigo, gatilho. Sabe, quando você estuda avivamento, quem aqui ama avivamento? Alguém ama avivamento aqui? Os avivamentos começaram com um gatilho. É uma fagulha. É literalmente uma chama que se acende e vai se espalhando então um fogo. Então eu conto sobre histórias de avivamento, princípios de avivamento. Quem aqui ama avivamento? Levanta a mão. Você não pode sair sem esse livro. Fala para quem está do teu lado, que bom que você está do meu lado. Você é filho do meu pai. Meu pai é generoso. Você tem o DNA de generosidade. Exerça a generosidade.
Compre um livro do Theo para mim antes de você ir embora hoje. Amém? Glória a Deus. Quem está pronto para entrar na palavra aí hoje? Abre aí, galera, 2 Reis. Abre o livro de 2 Reis, capítulo 6. Hoje eu vou ler aqui uma história que alguns podem já ter escutado diversas vezes, ou talvez para alguns seja uma história nova. Todo mundo achou aí? 2 Reis, capítulo 6. Quem achou aí? 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Você está comigo? Versículo 1 diz: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Então para aqui, essa história aqui, ela vai ficar bem interessante daqui a pouco, mas presta atenção no que eu estou te falando. Existia aqui uma escola de profetas. Os historiadores vão dizer que essa escola de profetas, na verdade, era a escola que Elias... Quem lembra de Elias aqui? Você lembra de Elias? Tá. Elias tinha começado essa escola de profetas. E daí o seu filho na fé, Eliseu, se tornou o sucessor. Agora, quando Deus começou a abençoar eles com tanto crescimento, eles não tinham nem mais espaço. E é o que eu escutei dos teus pastores vindo para cá. Olha, era para ser muito mais jovem, porque a gente não tem espaço. Quem está com fé que Deus vai começar a expandir a nossa tenda? Você tem fé disso? Eles não tinham espaço. Então eles falaram: vamos fazer uma campanha de construção, vamos expandir a nossa escola de profetas. Então eles falaram: vamos lá para o Jordão, a gente vai cortar troncos de árvores, pegar madeira dessas árvores, e vamos fazer então o projeto de expansão da nossa escola, porque está muito apertado, não tem espaço para todos nós. E daí eles foram para Eliseu e perguntaram: você não quer ir com a gente? E ele disse: pode ir vocês. E daí eles insistiram: vem com a gente. Ele foi e falou assim, versículo 4: foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Agora eu quero que você imagine isso. Você tem diversos alunos da escola de profetas. O que significa isso? Quem aqui quer servir o Senhor no ministério? Levanta a mão se você quer servir o Senhor no ministério. Tá bom. Se você tivesse vivo nessa época, provavelmente você estava na escola de profetas. Você está aprendendo o ministério. O pessoal queria saber da unção de Eliseu, porção dobrada. O pessoal queria saber como é que eu me movo no profético. Então eles foram para a escola de profetas. Só que esses alunos da escola de profetas agora estão no Rio Jordão, cada um com um machado. Eles estão batendo, golpeando nas árvores, quebrando então, cortando as árvores e ajuntando madeira. Versículo 5, presta atenção aí comigo. De todos esses jovens profetas, um deles, versículo 5, estava cortando um tronco, e o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ai de mim, meu senhor. Tem uma versão que fala: ah, meu senhor. Era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde que caiu? E quando o homem lhe mostrou o lugar, pensa aqui, o ferro do machado caiu dentro do rio. Quando o homem mostrou ao homem de Deus o lugar, Eliseu cortou um galho, jogou bem ali, fazendo o ferro flutuar. Alguém já viu um ferro flutuar na água? É um milagre. Fala comigo, milagre. Isso aqui é um sinal e um prodígio. Ele diz aqui: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou o ferro. Hoje, se você estiver anotando a mensagem, o título da mensagem é Recuperando o Corte. Fala comigo, recuperando o corte. Existia um corte no ferro que ele perdeu. Quem aqui quer recuperar algo que você perdeu, Ju? Hoje à noite é uma noite de recuperação. Talvez você não queira ficar
Quem já pegou recuperação na escola aqui? Estou vendo aqui a molecada aqui, é tudo ensino médio aqui. Vem cá, quem pegou recuperação? Tá bom. Hoje é uma noite de recuperação. Talvez não recuperação na matéria, mas hoje você vai recuperar algo que você carregava com Deus. Você tem fé nisso? Presta atenção aqui, galera. Quando você enxerga o texto, o que ele está dizendo, esse homem, ele está cortando, ele está machadando a árvore, e enquanto ele está golpeando, o ferro escapa do cabo do machado, voa e cai na água, e ele fala: ai, meu Senhor! Agora, qual que era a bênção dele? Para não falar sorte, era que Eliseu estava lá assistindo. Eliseu estava junto com os outros jovens profetas, cortando. Agora, só precisa recuperar o corte do machado quem está trabalhando na obra. Quem aqui está envolvido na obra de Deus aqui? Levanta a mão. Você está envolvido? Tá bom. Isso aqui não é uma mensagem para aquele que não é crente. Isso aqui é uma mensagem para aquele que já é crente, está na obra, trabalhando para o Senhor, e em algum momento se dá conta e fala: ai, meu Senhor, eu perdi o corte. Agora, alguém aqui já tentou fazer churrasco e cortar carne com uma faca cega? Alguém aqui já tentou fazer isso? Não é mais trabalho? Eu lembro que eu não sou o cara do churrasco, mas tem um dos nossos pastores, que é um discípulo meu. Esse cara aí, o nome dele é Paulão. O Paulão é o cara do churrasco. E eu lembro que uma vez ele estava lá com o carvão, a gente estava com a carne, a gente estava já na churrasqueira, e daí ele falou: cadê a faca? Falei: esqueci a faca, porque eu não sou o cara do churrasco. Ele falou assim: então não dá para ter churrasco, sem faca como é que a gente vai fazer churrasco? E daí ele pegou uma faca lá, ele passou 1 hora afiando uma faca cega lá, até a gente conseguir ter uma faca para fazer o churrasco. Por quê? Porque você pode pensar, que desperdício é você ficar afiando por 1 hora. Mas tenta golpear uma árvore com um machado que não tem corte. Você vai ficar com cãibra, você vai ficar cansado, você vai ficar fadigado. Tem gente que está esgotado servindo a Deus, porque você está golpeando com um machado sem corte. E aqui o profeta fala: você consegue recuperar a eficiência. Fala comigo, eficiência. Quem lembra da aula de física no colégio aí, levanta a mão. O que é eficiência? Você ter mais resultado com pouco investimento. Em suma, isso. Você lembra disso na aula? Quando você faz pouco esforço, mas se você tiver o corte, você vai ter mais resultado. As árvores começam a cair, existe um corte, você começa a golpear, não requer tanto esforço, requer então um mínimo de esforço para o máximo de resultado. Eficiência é isso. A palavra de Deus fala justamente sobre esse princípio em Eclesiastes 10:10. Se conseguir, mantém teu dedo aí no texto de 2 Reis, capítulo 6, e vai comigo rapidinho para Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes 10, versículo 10, ele diz aqui: se o machado estiver cego e sua lâmina não foi afiado, embotado é um machado cego, é preciso golpear com mais força. Agora, quantos aqui querem se esforçar? Levanta a mão. Você quer se esforçar? Tá bom. Esforçar é muito bom. Agora eu vou te falar uma coisa: se esforçar desnecessariamente não é muito bom, é burrice. Deus não quer que você viva em burrice. Você crê nisso? O Senhor quer que você seja uma pessoa que, além de trabalhar duro, se esforçar, que você seja inteligente. Quantos entendem que crente tem que ser inteligente? Por isso você tem que estudar. É por isso que para servir a Deus, quanto mais você estudar, mais você vai poder servir a Deus. Faz sentido? Vira para quem está do teu lado e fala assim: é da vontade de Deus que você estude, que você trabalhe, que você se forme, faça uma faculdade, faça um mestrado, empreenda, gere riqueza, gere emprego, seja sal da terra e luz do mundo. Você recebe isso aí? Deus quer que você seja eficiente. A vontade de Deus para a tua vida é que você venha a ser
como esse homem sábio, que ele vai afiar antes de entrar na missão. Então isso aqui não é só um princípio natural, que a gente está falando. Estou falando aqui de um princípio, um fundamento que é espiritual. É espiritual você afiar o ferro do teu machado. Talvez você pense assim: Theo, ninguém está vendo o meu chamado, o meu ministério, o meu talento, o meu dom, a minha habilidade, o que eu sei fazer. E o Senhor está às vezes te mantendo escondido, porque Ele está afiando o ferro do seu machado. Porque se Ele te liberar agora, você tem um limite no que você pode fazer. Mas se você se submeter ao processo de Deus, o teu corte é tão afiado que você vai começar a trabalhar na obra de Deus com eficiência. Quem pode dizer amém para isso? Quantos querem recuperar o corte do machado aqui? 4 passos para você recuperar teu corte hoje. O profeta, o jovem profeta, primeiro passo, ele reconhece que perdeu. Eu não gostaria que você tivesse essa experiência, mas alguns que eu conheço já tiveram a experiência de ser assaltado. Quem aqui já teve esse desgosto de ser assaltado? E daí eu estava conversando com um cara na igreja, e ele foi assaltado, perto da igreja. E daí ele estava me contando como é que foi. E daí ele falou assim: cara, a moto veio, parou do meu lado, saiu o cara de capacete, e daí ele chegou e falou assim para mim: perdeu o Playboy. Perdeu. Sabe de uma coisa? Quando ele estava contando isso, eu me compadeci dele, mas eu fiquei pensando: Deus, é exatamente isso que o jovem profeta fez. Ele reconhece: eu perdi. O que o assaltante está falando quando ele diz perdeu o Playboy? Não reaja, não tente fugir, não tem para onde correr, só me entrega. Você já perdeu. É por isso que o cara fala perdeu o Playboy. Aqui o profeta, o jovem profeta, ele está machadando a árvore, quando de repente ele se dá conta: ai meu Senhor, fala comigo, ai meu Senhor. É justamente isso. O que é isso? A confissão: eu perdi. Tem gente que vive em negação: não, eu não perdi o corte do machado, eu não perdi o ferro, não, eu não perdi minha eficiência. Meu irmão, você fazia aquilo lá na outra temporada com muito menos esforço, agora está te estressando, agora você não está conseguindo fluir. Existe algo que você perdeu. O Senhor espera um reconhecimento da perda. Eu já tive esses momentos, onde eu falei: Deus, ai de mim, eu não consigo cumprir essa missão sem Tua graça. Perdi. Em algum momento eu perdi o primeiro amor. Em algum momento eu perdi paixão por almas. Em algum momento eu me acostumei com ministério e as coisas estão mecânicas. Cadê aquele fervor que eu tinha antes? Perdeu. Para você recuperar, a primeira coisa que tem que fazer é reconhecer a perda. Você precisa ter essa humildade e falar: eu não sou aquele homem apaixonado, aquela mulher apaixonada no primeiro amor, que quando eu tive encontro com Jesus, a única coisa que eu queria é ficar no meu quarto lendo a Bíblia, escutando louvor, deitado na cama, chorando, orando em línguas. Porque em algum momento, depois você tem um encontro com Jesus, talvez não intencionalmente, mas o meio evangélico te ensina a ser evangélico mecanicamente. E você vai pelas ações, você vai fazendo os passos, e de repente você está golpeando, e você está percebendo que, opa, antes a lâmina entrava, agora eu só tenho um cabo de madeira, pum! E o cabo de madeira não está fazendo ou trazendo o resultado que eu preciso. Sabe que existem pessoas que servem a Deus, mas talvez não percebem que não estão onde deveriam. É totalmente normal. E talvez se você esteja aqui hoje à noite nesse lugar, eu quero servir a Deus, mas eu sei que eu não estou onde eu deveria estar. Existe hoje uma noite de recuperação do corte na tua vida. Você crê nisso? Jesus falou disso em Apocalipse 3. Ele estava falando para a igreja de Laodiceia. Então galera, presta atenção no que eu vou falar.
Isso aqui não é um profeta, isso aqui não é um apóstolo, isso aqui não é um mestre, um rabino, isso aqui é o próprio Jesus Cristo falando. Jesus fala para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, versículo 15, ele fala: eu conheço as suas obras. Quem está na obra de Deus aqui? Levanta a mão. Então isso aqui é um povo que está fazendo a obra de Deus. Ele fala aqui: eu sei que você não é frio nem quente. Em outras palavras, você pode fazer a obra de Deus morno. Você pode estar vindo para a igreja morno. Você pode ser um evangélico morno. É isso que ele está dizendo. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Imagina você escutar de Jesus: eu quero te vomitar. Ninguém vai querer escutar isso de Jesus, não é verdade? Uma das coisas que talvez, sabe, aquela coisa que quando alguém, eu lembro quando eu era moleque na escola, tinha, na época que as meninas e os meninos não se falavam, que um tinha nojo do outro. Daí eu tinha um amigo meu que ele me ensinou um truque. Ele falou: no recreio, pega a Coca-Cola, você toma a Coca-Cola lá da cantina, e depois as meninas estão passando, você põe um papel no chão, e você vai assim, ó, daí você faz o cuspe. Você já fez isso? Tenta depois, ó. Daí você faz o cuspe depois de Coca-Cola, ele fica totalmente flexível e elástico. Daí a gente fazia assim, ó, deixava o cuspe chegar até o chão, e quando tocava no papel, daí as meninas falavam: que nojo! Uma coisa é você escutar isso de uma menina no colégio: que nojo! Agora, e quando Jesus fala: eu quero te vomitar? Quem concorda que isso é grave? Mas por que ele quer vomitar? Ele diz aqui, você, versículo 17, você não reconhece. Fala comigo, percepção. Ele está falando assim: olha, você é um miserável, você é um digno de compaixão. Versículo 17, você não percebe que você é pobre, você não percebe que você é cego, você não percebe que você está nu. Sabe qual que é a minha oração hoje? Que o Senhor venha trazer a convicção do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente não percebe que a gente está longe. Ele está fazendo as coisas sem perceber que nós estávamos longe do primeiro amor, que nós não estamos mais quentes, pegando fogo por Jesus. E Jesus está falando: olha, eu estou com nojo de você, eu estou prestes a te vomitar, porque você não percebe, porque você pensa que você é rico, porque você pensa que você é bonzão, você pensa que você é um santo, mas só que você não está percebendo quem você é. Então, deixa eu te fazer uma coisa, versículo 18. Eu vou te dar um conselho, Jesus disse. Jesus fala assim: o meu conselho é que você compre. Então quer dizer, ele vai te dar uma lista de compras. Está pronto aqui? Anota aí a lista de compras de Jesus. O que você tem que comprar? Essa lista de compras de Jesus. Primeira coisa que você tem que comprar, ele fala aqui: compra de mim ouro refinado no fogo. Fala comigo, fogo do Espírito Santo. Quando você passar pelo fogo, o ouro que passar pelo fogo, aí sim é riqueza, ele está dizendo. Aí você tem riqueza, o texto diz. Compre roupas brancas. Ele não está falando isso literalmente, mas fala comigo, vestimentas brancas. Significa aqui, galera, pureza e santidade. Ele está falando assim: se você se cobrir com pureza, se você se cobrir com santidade, isso vai cobrir a tua nudez. E daí ele fala aqui: compre colírio para ungir os seus olhos. Qual é a lista de compra de Jesus para nós hoje à noite, galera? Número 1, compra ouro que passou pelo fogo. Número 2, compra vestes brancas, que é o símbolo da santidade. Número 3, colírio. Quem usa lente de contato aqui? Põe colírio nos seus olhos. Por quê? Quando você põe colírio nos seus olhos, você vai começar a enxergar espiritualmente. Tem gente que vive do teu lado todo dia, passa na tua frente, você não tem talvez,
são indiferentes, é a fulana, o fulano. Mas quando você começa a olhar pela perspectiva de Jesus, você começa a falar assim: Jesus morreu na cruz por essa pessoa. Você começa a ter um encargo por almas. Faz sentido o que eu estou falando? O colírio nos dá a perspectiva, a visão espiritual. Ele está percebendo: olha, eu perdi, cara, eu perdi muita coisa. Tem gente que nem percebe quando perde a presença de Deus. Quem lembra aqui de Sansão e Dalila aqui? Você lembra dessa história? Tem uma hora que na história de Sansão e Dalila, Sansão vai fazer aquilo que ele sempre fez: vou romper as cordas, eu vou quebrar tudo, eu vou matar filisteu. E o texto fala, ele nem percebeu que Deus não estava com ele. Galera, é possível você ser evangélico e nem perceber que a presença de Deus não está mais conosco. Aí você pode falar: mas Theo, a presença de Deus? Deus está em todo lugar. Quem concorda comigo que Deus está em todo lugar? Eu concordo, é isso. Deus não é onipresente? Deus está aqui, não está aqui? Deus está lá fora na rua, não está? Deus não está na tua casa também, sim ou não? Tá, fala comigo: onipresença. Agora, quem aqui já nasceu de novo? Levanta a mão, você já nasceu de novo. Você tem certeza que você nasceu de novo? Levanta a mão, tá bom. Então, tem a presença da onipresença, que está com o justo e com o injusto. Está aqui dentro da igreja e está numa boca de fumo, nesse mesmo lugar, ou numa casa de prostituição onde está imperando o pecado. Deus é onipresente. Mas tem um outro patamar, galera. Se você estiver anotando, anota isso aí. Você tem a onipresença, que é para crente e descrente. Mas daí você tem uma presença, um nível que é só para quem é crente. Quem aqui já nasceu de novo? Levanta a mão. Essa presença é quando Deus vem fazer morada dentro do teu coração. Quem tem certeza que Deus está morando dentro do teu coração? Você está percebendo? Uma coisa é a onipresença para todos, a outra coisa é a presença para os salvos. E se eu te disser que existe uma terceira presença, um terceiro nível da presença? Fala comigo: Shekinah. É a presença manifesta. Fala bem forte: Shekinah. Sabe o que é Shekinah? Não é só para o nível da onipresença, não é só o nível da presença da graça salvífica que está no teu coração. Agora é quando Deus fala assim: você me deseja, você me dá condições, você me busca e eu escolho me manifestar. Isso é Shekinah. Faz sentido o que eu estou falando? Muita gente está fazendo o ministério sem nem se dar conta, já perdi o Shekinah de Deus. Deus não se manifesta. Esse jovem profeta, ele começa a recuperação reconhecendo: eu perdi. Assim como alguém que é assaltado tem que reconhecer: perdi. O que você quer? Te dou o relógio, te dou o celular. Infelizmente eu perdi. A gente não quer perder, mas infelizmente às vezes a gente perde. A gente perde o primeiro amor, a gente perde uma paixão por avivamento, a gente perde a coragem de sair evangelizando, impondo as mãos sobre os enfermos, expulsando demônio. Antigamente você falava: estou nem aí com o que os outros estão pensando de mim. Agora você está se importando com o que a pessoa da tua faculdade pensa, porque antes era regido pelo temor de Deus, e de uma maneira sem perceber, você começa a ser regido pelo temor dos homens. O que eles vão pensar de mim? Faz sentido? Quem aqui quer recuperar o corte na tua vida? Primeira coisa, a gente tem que reconhecer nossa perda. Agora, a segunda coisa que ele faz, esse jovem profeta, ele confessa o seu empréstimo. Olha só o texto, lá em 2 Reis capítulo 6, versículos 1 a 7, você tem essa história, e lá no versículo 7, no versículo 6, ele fala uma coisa bem interessante. Olha o que ele diz no versículo 5, ele fala: ai de mim, meu Senhor. Ele reconheceu a perda. Segunda coisa que ele reconhece, ele diz: era emprestado. Agora, eu não sei se você já pegou o carro emprestado de alguém. Alguém já pegou o carro emprestado de alguém? Tá. E de vez em quando eu pegava o carro emprestado da minha irmã. Eu não tinha o meu carro, minha irmã tinha o carro dela. Eu não morava em São Paulo. Quando eu vinha visitar minha família nas férias da faculdade, eu falava: Zoe, me deixa usar teu carro.
e quando eu pegava o carro dela, eu dirigia, e lá, para quem conhece São Paulo, às vezes eu pegava aquela 23 de maio, aqueles motoqueiros malucos, sabe o que eu estou pensando? Eu não posso bater o carro, porque é emprestado. Alguém já pegou alguma coisa emprestada? Você não tem mais cuidado com aquilo que é emprestado? Não é verdade? Esse cara, ele está preocupado, ele fala, ai de mim, meu Senhor, esse machado não era nem meu, isso aqui era emprestado, o que eu vou falar? Porque todo empréstimo, presta atenção aqui, todo empréstimo requer prestação de contas. E se eu te disser, galera, que o poder de Deus que está sobre a tua vida, quem tem o poder de Deus aí na tua vida? Levanta a mão. Esse poder é um poder emprestado. Você pode pensar, é a minha unção, é o meu poder, é o meu dom. Mas e se eu te disser, não, na verdade isso aí está emprestado. Atos capítulo 1, abre aí comigo, rapidinho. Você que é pentecostal, você tem que saber esse versículo de cor. Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 8. Isso aqui é Jesus falando para os seus discípulos antes da ascensão. Ele diz aqui, vocês, versículo 8, vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O que ele está falando? Vocês vão receber um poder quando o Espírito Santo te batizar no Espírito. E daí ele diz aqui, quando Jesus te batizar no Espírito, você vai ser empoderado para quê? Ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Por que Deus te deu poder? Deus te deu poder, galera, porque tem uma missão. E quantos aqui creem que Deus Pai é um Pai muito bom? Você acredita nisso? Sim ou não? Um pai bom não envia um filho, não envia uma filha para uma missão sem os recursos para cumprir a missão. Por isso que ele fala, eu vou te enviar numa missão. Qual que é a minha missão, Deus? Você vai ser minha testemunha até os confins da terra. Quem aqui reconhece que Fortaleza é o confim da terra? Não é, eu não estou querendo te ofender, porque São Paulo também é o confim da terra. Se não é Jerusalém, nem Judeia e Samaria, é confins da terra. Faz sentido o que eu estou falando? E o Senhor fala assim, é que você tem que ser testemunha aí em Fortaleza. Você tem que ser testemunha bem aí no estado do Ceará. Tem que ser testemunha no nosso Brasil. Agora, para você ser testemunha, eu vou te emprestar uma coisa para você cumprir a missão. Eu vou te emprestar poder. Quando você perde o corte, você começa a recuperação dizendo, ai, eu reconheço, eu perdi. E também eu reconheço, aqui não era nem meu. Você quer recuperar algo que o Senhor te deu? Reconheça que não é teu. O momento de você pensar que é o meu chamado, é a minha igreja, é o meu ministério, é a minha unção, é o meu sonho. O problema da geração Z é que está tão envolvida no seu próprio sonho. Cara, começa a orar, Deus, eu estou nem aí para o meu sonho. Eu quero saber o teu sonho, eu quero fazer o teu sonho, o meu sonho. Não a minha vontade, mas a sua vontade. Assim em Fortaleza como é nos céus. Começa a orar isso. Na verdade, deixa eu te dar um outro desafio mais forte ainda. Talvez aqui só os loucos vão dizer sim para esse desafio. Começa a orar uma oração super perigosa. Quem aqui quer aceitar esse desafio? Levanta a mão. Não, mas não levanta a mão se você não quer, se não for orar. Eu vou te dar uma oração perigosa para você orar. Você está disposto a fazer essa oração perigosa? Eu te desafio, levanta a mão, você está disposto? Tá. Você vai orar o seguinte: todos os fazedores da história tiveram esse processo. Você vai orar o seguinte: Deus, põe no meu coração a dor que está no teu coração. Deus, põe no meu coração a alegria que está no teu coração. Começa a orar isso toda noite para você ver. Daqui a pouco você está sonhando os sonhos dele. A gente não está falando sobre o meu sonho, a minha visão, a minha carreira, o meu ministério, a minha igreja. Deixa eu dizer uma coisa, de repente a gente está falando, Deus, não era nem meu, era emprestado. E Deus começa a olhar, você não saiu do lugar de mordomia, para você eu vou confiar de novo o corte. De
Tem gente que começa como mordomo, o mordomo que é bom e fiel, e em algum momento ele começa a pensar que ele é o dono. E Deus fala: desde quando você pensou que você é o dono? Quando você começa a falar assim: Deus, eu reconheço a minha perda, eu reconheço que era emprestado. Você começa a ver então uma mudança. Sabe por quê? A confissão do empréstimo é uma confissão de dependência, galera. A confissão era emprestado, era a mesma coisa ele dizendo: olha, Deus, eu estou trocando a autossuficiência por uma dependência em Ti. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu não tenho o que é necessário para cumprir a visão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se você falar, eu tenho uma visão, que eu quero que Deus venha se envolver nessa visão, se essa visão você consegue cumprir com os teus recursos, com o teu dinheiro, com o teu know-how, com a tua inteligência, quem sabe a tua visão não é a visão de Deus. Porque quando é a visão de Deus, o que a gente tem nunca é suficiente. Faz sentido? E você fala: Deus, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, é suficiente para alimentar essa multidão toda? E Jesus fala: não é suficiente, mas daqui para mim, eu vou orar. E ele ora e pede a bênção, e aí se torna uma ligação ou uma colaboração de você com Deus. Quem quer colaborar com Deus na tua vida aí? Você quer colaborar com o Senhor? Entenda uma coisa: a minha unção é emprestada. Fala comigo: a minha unção, o poder de Deus, a minha habilidade, o meu dom é emprestado para um propósito, meu propósito profético. É disso que o Senhor estava falando com esse homem. E daí o profeta, no versículo 6, abre aí comigo ainda, no texto de 2 Reis, capítulo 6, o homem de Deus, que isso aqui é Eliseu, ele pergunta, olha só que interessante esse versículo, ele pergunta: onde que caiu? Você acabou de gritar, ai meu Senhor, você acabou de gritar, era emprestado. Deixa eu te ajudar, me fala aí, onde que caiu? O jovem profeta, ele começa confessando a sua perda. Lembra que depois ele confessa seu empréstimo. Número 3, galera, você que está anotando, nós precisamos confessar a localização. Agora, quantos aqui entendem que Deus, quando Ele faz uma pergunta para a gente, Ele não está procurando informação? Sim ou não? Deus já sabe a resposta, então por que Ele faz a pergunta para você? Por exemplo, lá no jardim: Adão, onde é que você está? Por exemplo, para Caim: Caim, cadê o teu irmão? Você acha que Deus não sabia essas informações? Fala sério. Já sabia. Você tem que perguntar: por que Deus faz perguntas? Por que você faz pergunta? Por que eu faço pergunta? Eu faço pergunta atrás de informação. Deus faz pergunta atrás de nos posicionar. Toda vez que você tem uma pergunta que vem de Deus para você, é porque você está em algum lugar fora do lugar que Ele queria que você estivesse. Faz sentido o que eu estou falando? Ele pergunta: onde que você perdeu o corte do teu machado? E daí o homem, o jovem profeta, ele vai lá e mostra o lugar. Sabe o que é o Senhor perguntando para você? Onde que caiu? É o momento que o Senhor fala assim: onde que você perdeu o primeiro amor? É o Senhor perguntando: onde que você começou a se preocupar com o que os outros pensam, quando antes você não se preocupava, você só se preocupava com o que eu penso acerca de você? Onde que você começou a duvidar do meu amor por você, e começou a acreditar nas mentiras de que você não é amada, que você não é amado? Onde você perdeu a convicção da tua salvação, ou do perdão dos teus pecados, e começou a pensar que agora é pela obra do teu braço? Onde? Todos nós temos um lugar, uma localização que o Senhor fala: Deus, é bem aqui que eu confesso. O Senhor pergunta: onde você perdeu? Aqui, Deus. Eu fico impressionado quantas pessoas que chegam para mim para conversar estão feridos com a igreja. E eu sei que a igreja fere, galera. Eu sou pastor de igreja, eu sei que eu sou imperfeito.
Eu sei que a minha igreja está cheia de defeito, a igreja que eu estou pastoreando. Agora, uma coisa que eu descobri: Deus não trabalha na terra se não for pela igreja de Jesus Cristo. Faz sentido? A gente vai ter que arcar com as nossas imperfeições, até porque nós somos a igreja. E tem gente que fala assim: não tenho mais relacionamento com Deus porque eu fui ferido por uma igreja. E Deus está perguntando: onde que você perdeu tua paixão? Quando eu permiti aquela ferida se tornar uma raiz de amargura. O Senhor está falando onde? Confessa a tua localização. E daí logo na sequência ele vai então agir como o Senhor está guiando ele para um ato sobrenatural. Eu lembro quando eu era universitário e eu fiz faculdade fora do Brasil. Então eu voltava todo Natal para passar Natal com a minha família. E a minha mãe sabia que eu estava longe de Jesus. Então a minha mãe falou, acho que minha mãe, eu não sei, ela nunca falou isso, mas eu imagino que ela pensava: eu não vou ficar aqui nas férias, ficar batendo, brigando, onde você está, às 4 horas da manhã, às 3 horas da manhã, com os teus amigos, aqueles meninos lá, o que você está fazendo? Então a minha mãe falou assim: faz o seguinte, faz o que você quiser, você já é adulto, você já está maior de idade, só vou pedir uma coisa, você pode ficar aqui, pode sair com os teus amigos, só uma coisa: antes de você ir embora e pegar o avião e ir embora, você vai passar na tua tia. E você vai pedir para ela orar com você. Eu falei: minha tia não, porque minha tia era uma mulher, ela já está com Jesus, ela era conhecida como a doutora Neuza Itioca. E meu Deus do céu, aquela mulher tinha um raio-x que ela batia, ela via o demônio escondido dentro do tutano do teu osso. Ela, tá aí, ó, tem um demônio aí. Então eu sabia que não tinha como esconder nada da tia Neuza. Minha mãe falou assim: você faz o que você quiser, você quer sair com teus amigos, você sai, você faz o que você quiser. Agora, antes de você ir embora, você vai passar na tua tia. E minha tia ela era uma pessoa assim, uma acadêmica, ela era cabeçuda. Então, eu ia lá na Zona Leste de São Paulo, sentava lá, chegava aqui, eu tinha que fazer isso, porque minha mãe tinha obrigado, então eu ia. Tá bom, sentava, e minha mãe já tinha batido o fio na minha tia, ela estava me esperando. Daí eu chegava, eu já ficava comendo, lá na recepção, tinha uma senhora lá da intercessão, lá ficava andando para lá para cá, eu já começava a ficar com medo, porque as mulheres passavam assim, ó. Eu falei: putz, essa mulher aqui vai ver as coisas que eu fiz. E eu ficava: meu Deus. E daí eu já, na sala da recepção, falou: Senhor Deus, me perdoa, passa o sangue de Jesus sobre mim agora. Eu já começava a pedir perdão para todos os pecados que eu lembrava. E daí minha tia falou: Teófilo, pode vir. Daí eu ia lá. Daí eu sentava lá: você quer um chazinho? Eu falei: eu quero, aceito chá. Daí, a gente é japonês, a gente toma chá. Daí, ficamos lá tomando chá. Daí ela ficava assim: me conta os seus estudos. O que você está estudando? Eu falei: tia, estou fazendo faculdade de psicologia. Então, o que eles estão te ensinando lá? Estão falando sobre isso, sobre aquilo. E daí a gente começava a conversar. Ela: legal. E daí eu comecei: opa, esse papo aqui é tranquilo. E daí ela sempre ficava nesse negócio assim: me fala dos teus estudos, como que tem sido, você está frequentando igreja? Eu frequentava igreja bêbado, eu saía da balada e ia direto para o culto. Então eu falava: estou frequentando a igreja. Eu pensei: ela nunca vai saber que eu estou afastado. Daí eu estou lá conversando com ela, e de repente ela fala assim: Teófilo, você está fumando maconha? Daí eu falava assim: ô louco, tia! Daí uma vez ela falou assim: Teófilo, quando você vem para cá, a gente tem intercessores que ficam aqui em oração. Se entrar aqui uma senhora com um pedacinho de papel, não se distrai, continua falando, só está trazendo o recado do Senhor. Daí eu ficava sempre olhando para a porta se estava vindo uma senhora com um recadinho de papel. Bom, a história é que no meu segundo por terceiro ano de faculdade, eu estava numa balada lá na Flórida, e eu tive um encontro sobrenatural com o Espírito Santo. Ninguém orou por mim, ninguém pôs as mãos sobre mim. Automaticamente não, imediatamente eu fui liberto. Eu tive um encontro com o Espírito Santo. E desde então nunca mais voltei. Nunca voltei para o mundo. Comecei a seguir Jesus. E daí eu voltava para o Brasil, e minha mãe falava: passa lá para conversar com a tua tia. Daí eu ia tranquilo: vamos lá tomar um chazinho com a tia Neuza. E daí um dia, não com medo se ela ia perguntar se eu estava fumando maconha, eu estava lá conversando com ela, e daí ela fez uma pergunta que me confrontou, mais do que se eu estivesse fumando maconha.
Sabe o que ela me perguntou? Ela falou assim: Teófilo, você está falando bastante dessas coisas de dunamis, você está falando bastante dessas coisas que você quer fazer nas universidades, mas deixa eu te perguntar uma coisa: quando foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Mas chorar, não é só se emocionar, estou falando de chorar copiosamente na presença do Senhor. E eu estava andando com Jesus, e daí eu tinha lembrado que era de fato verdade, tinha 4 dias atrás. E ela falou assim: que bom. Sabe o que eu tenho para mim? E eu aprendi isso com ela. Ela falava assim: se eu passar 10 dias sem ter um momento onde estou chorando copiosamente na presença de Jesus, automaticamente eu já entro no jejum, porque o meu coração não está contrito, meu coração está duro, eu estou no piloto automático do ministério. Ela falava assim: não deixe de chorar copiosamente na presença de Jesus, use isso como a tua bússola espiritual. Sabe, para mim aquilo lá ficou minha localização. Para mim, eu estou pensando: quando foi a última vez que eu, Theo Hayashi, hoje, dia 1 de agosto de 2026, chorei na presença de Jesus? O profeta, o homem de Deus, está perguntando para o jovem profeta: onde foi que você perdeu o primeiro amor? Onde foi que as coisas ficaram no automático? Para mim era como minha tia perguntando: quando foi que você chorou na presença de Jesus? E daí naquele lugar que ele aponta, foi bem aqui que eu perdi. O profeta Eliseu, ele corta um galho, e daí ele faz uma coisa que você pode pensar: cara, que coisa aleatória. Mas ele pega o galho e ele põe justamente aonde ele perdeu. E sabe que por muitas vezes, eu escutei essa história desde pequeno, escola dominical, cresci na igreja, sempre escutando do machado, do milagre, do ferro que flutuou na água, e eu ficava perguntando: mas Deus, eu não estou entendendo, por que ele põe o galho na água? Por que ele não podia só fazer um Hadouken, e daí o negócio, vum? Por que ele teve que fazer isso? Até um dia, quando eu estava lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, e o apóstolo Pedro diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Fala comigo, o madeiro. Sabe o que o profeta Eliseu estava fazendo? Ele profeticamente estava falando: o madeiro, que é o galho que ele cortou, tem que entrar no lugar onde você perdeu, para o poder do Calvário trazer a recuperação do que o inimigo tentou roubar na tua vida. Você quer experimentar a recuperação do corte? Primeira coisa, a gente precisa então confessar: perdemos. Depois a gente confessa: não era nem meu. Depois você vai falar: foi bem aqui que eu perdi. E daí ele fala: eu venho com o poder do Calvário, do madeiro, nessa situação. E o texto vai dizer que no momento que ele põe aquela madeira dentro da água, o machado flutua. E o que acontece quando ele flutua? Versículo 7, o profeta diz: pegue-o. E o homem esticou o braço e pegou o machado. Quarto ponto: o jovem toma posse do milagre. Hoje à noite é uma noite para você tomar posse do milagre. Você fala: Deus, eu perdi, mas o Senhor fala: hoje você vai recuperar, e hoje vai subir a superfície, e quando subir a superfície você vai tomar posse do milagre. Quantos querem hoje recuperar paixão por Jesus? Você pode falar: Theo, mas eu não estou nem desviado. Eu sei. Theo, mas eu já sou crente. Eu sei. Mas esses caras, eles eram profetas. Em outras palavras, você pode estar no ministério e mesmo assim perder o fio do machado. E o Senhor é um Deus tão bom que Ele fala: eu quero recuperar aquilo que você perdeu. Quem aqui quer sair daqui com o coração em chamas por Jesus? Hoje eu quero orar por você, mas eu quero que você faça o seguinte:
Aonde você estiver sentado, fecha a tua Bíblia, fecha o teu caderno. Se tiver uma bolsa, põe no chão. Hoje, fica agora de olhos fechados e foca na presença de Jesus. Será que você consegue esperar um pouco na presença dele? Aquieta o teu coração. Você não precisa nem orar. Eu que vou orar por você. Eu quero orar por você. Mas aonde você estiver, só aquieta teu coração. Pega teus pensamentos, põe eles cativos diante do Senhor. Talvez tua cabeça está indo para tudo quanto é canto. Aquilo que você deixou de fazer, o que você tinha que fazer, aquilo que você vai fazer amanhã, teu amigo, tua amiga, seja o que for, tua família lá em casa, esquece isso. Só foca na presença do Senhor. Depois do culto você pensa nessas coisas. Agora pensa em Jesus. Jesus está dizendo: onde é que você perdeu o machado? E naquele lugar onde você perdeu, Ele está dizendo: eu vou entrar com o poder do Calvário para trazer restauração. Você está pronto? Feche os teus olhos. Espera no Senhor. Pode deixar a luz ligada. Pode deixar todas as luzes ligadas. Senhor Deus, Senhor Espírito Santo, nessa noite, eis-nos aqui, Pai. Nós dependemos de Ti. Nós pedimos hoje, toca a nossa vida, recupera aquilo que foi perdido. Vem com Teu toque, Espírito Santo de Deus. Vem com Teu poder, sopra sobre nós. Se você anseia o toque do Espírito Santo, vai recebendo onde você está agora. O Espírito Santo está aqui. Alguns vão receber hoje um fogo novo, uma paixão nova. Talvez são as lágrimas que fazia anos que você não chorava. É um senso de entrega no altar que faz tempo que você não teve. Vem, Senhor, com Teu fogo. Vem com Teu poder. Sopra com Teu vento. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Mais, Senhor. Vai recebendo. O Senhor está aqui. Vai sendo cheio da presença dEle. Vai sendo cheio da paz dEle. Vai recebendo o poder dEle. Hoje o Senhor está renovando paixão, está renovando fogo. Sopra sobre esse lugar, Espírito Santo de Deus. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Tem gente que está experimentando fisicamente agora o toque do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. Às vezes vem como um calor físico, não é nem figurativamente que eu estou falando. Estou falando literalmente, é o toque físico do fogo do Espírito Santo. Talvez tua mão está experimentando esse fogo. Tua fronte, teu peito, tuas costas, é o fogo do Espírito Santo. Se você agora, fisicamente, está experimentando o fogo do Espírito Santo, eu vou só pedir para você ficar de pé onde você está. Não vem para frente. Só fica de pé onde você está. Só levanta. Você fala: eu estou experimentando o fogo do Espírito Santo. Literalmente, eu estou sentindo o fogo do Espírito Santo. Continua com seus olhos fechados, você que está de pé. E vai recebendo. O Espírito Santo está te tocando. Alguns estão experimentando agora e recebendo o poder do Espírito Santo. Você está sentindo até um tremor no teu corpo.
eletricidade passando pelas suas mãos, pelos seus pés. Tem algo dentro de você que está até tremendo. Isso aí, não se espante, são manifestações do Espírito Santo. Se você está sentindo poder do Espírito Santo, físico, só fica de pé onde você está. Só fica de pé. Porque ao ficar de pé, você está dizendo: Senhor, eu reconheço aquilo que o Senhor está fazendo. Eu reconheço que o Senhor está soprando. Alguns estão sentindo, você não sabe nem por que está chorando. Isso aí é um toque, uma manifestação da presença de Deus. Você está sentindo como se fosse um manto vindo sobre as tuas costas, o manto da presença de Deus. As manifestações físicas que você está sentindo nesse momento, não estou falando de figurativamente, estou falando literalmente, fisicamente. Você está sentindo manifestação do Espírito Santo te tocando. Fica de pé onde você está. Seja qual for a eletricidade, seja choro, lágrimas, seja arrepios nas costas, você está sentindo o fogo, o calor do Espírito Santo. Você que fala assim: eu estou sendo tocado hoje pelo Espírito Santo fisicamente, só fica de pé onde você está. E tenho hoje gente que ainda não é batizada no Espírito Santo. Você vai ser batizado no Espírito Santo hoje. Você vai começar a sentir borbulhar dentro de você, como se fosse rios de águas vivas. E se você já é nascido de novo, você já tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. E se você fala: eu quero o batismo do Espírito Santo, você pode ter isso hoje. Mais Espírito Santo. Se você tem línguas, só abre tua boca, começa a orar no Espírito onde você está. Mais Espírito Santo. Mais, Senhor Deus. Desde lá de cima até aqui à frente. Pai, aumenta teu toque. Aumenta teu toque, Espírito Santo. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Vai recebendo, seja cheio. O Senhor está renovando hoje dons. Alguns que se moviam em dons do Espírito, são dons de cura que você se movia. Faz tempo que você não se move nisso. Dom da fé, dom do discernimento dos Espíritos, dom da profecia. O Senhor está renovando, recuperando dons. Vai recebendo. Você que está sendo tocado pelo Espírito Santo, vai orando em línguas. Enquanto você vai orando em línguas, rios de águas vivas vão fluindo do teu interior. Mais, Senhor Deus, aumenta, Senhor Deus, aumenta, Senhor Deus, mais, Senhor, desde lá de cima até aqui à frente. E à medida que você sente o toque físico do Espírito Santo sobre você, só se ponha de pé. Ao se pôr de pé, você diz: eu reconheço, o Senhor está tocando e eu quero mais. Recupera em mim, Senhor, recupera em mim. Continua, não para, persevera, pressiona no mundo espiritual. O Senhor está derramando dons hoje. Eu vejo o Senhor liberando visão espiritual. Visão espiritual, o Senhor está abrindo ouvidos hoje, ouvidos espirituais. Você vai escutar a voz de Deus como você não escutava há tanto tempo. O Senhor está recuperando a tua audição espiritual. Mais, Senhor Deus, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Continua nesse rio, mais, Senhor Deus. Se você fala assim: eu quero o batismo do Espírito Santo, eu não sou batizado no Espírito Santo, eu não oro em línguas ainda, mas eu quero o batismo do Espírito Santo. Eu já nasci de novo, eu já tive o novo nascimento, mas eu não tenho ainda o batismo do Espírito Santo. Se você tem hoje vontade de ser batizado no Espírito Santo, sai de onde você está, corre, vem aqui para frente, rápido. Você fala: eu quero o batismo do Espírito Santo. Vem rápido aqui na frente, vem aqui, rápido. Você fala: eu preciso disso. A palavra de Deus diz lá em Atos 1, versículo 8, que quando o Espírito Santo vier sobre você, você vai ser empoderado, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Então você será minha testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vem rápido, vem aqui para frente. Você que fala assim: eu quero o batismo do Espírito Santo. Você que já é nascido de novo.
Você fala, até eu nem nascido de novo sou. Tudo bem, vem aqui para frente, eu vou te guiar numa oração de novo nascimento, de entrega hoje. Mas você que está aqui na frente, vindo falando, eu quero o batismo do Espírito Santo. Você que está aqui na frente, olha para mim. Abre os seus olhos, olha para mim. Você quer o batismo do Espírito Santo? Deixa eu te dizer uma coisa. Algumas verdades sobre o batismo do Espírito Santo. Primeira coisa, o batismo do Espírito Santo é um dom, é um presente. Ah, não sei se eu sou bom o suficiente para ter o batismo do Espírito Santo. Não tem a ver com você ser bom. Ah, não sei se eu estou me esforçando o suficiente para ter o batismo do Espírito Santo. Não tem a ver com o teu esforço. É um presente. Você quer esse presente? Quem quer esse presente hoje? Ele quer te dar esse presente. É Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. Agora, Theo, como que eu vou receber? Deixa eu te perguntar então. Como é que você recebeu o presente da salvação? Pela fé, não foi isso? Você creu, certo? E toda fé requer um passo de obediência, sim ou não? Então eu vou orar por você. Eu vou orar por você e Jesus vai te batizar. Mas Theo, como que eu sei que eu vou ser batizado? Pela fé. E o que você vai fazer? Você vai dar um passo em fé. Você vai abrir a tua boca e falar línguas que você nunca falou na tua vida. Ah, mas eu não sei falar línguas. É óbvio que você não sabe. Você nunca fez isso. É algo novo. Mas você também nunca tinha se convertido antes de você nascer de novo. Então, da mesma maneira, as coisas espirituais, você toma elas por fé. Você crê nisso? Então, aonde você estiver, eu quero que você abra as suas mãos. E quando eu falar para você, eu vou orar por você. Você vai sentir o toque do Espírito Santo. E quando eu falar para você, abre tua boca e começa a fluir. Você começa a fazer aquilo que começa a borbulhar de dentro do teu espírito. Abre tua boca e tua boca vai só seguir. Vai seguir teu espírito. E você vai falar assim, Theo, mas eu vou ficar falando só uma sílaba, mas não é assim que você começou a conversar quando você era uma criancinha? Você só falava sílabas, mamã, papá. Da mesma maneira. O Espírito Santo já está tocando pessoas aqui. Mas Senhor, Senhor Deus, o Senhor está aqui. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor está tocando os teus pequeninos. Jesus, a tua palavra diz que é o Senhor que nos batiza com o Espírito Santo. Aqui estão seus filhos e as suas filhas. E agora vem com teu poder. Tua palavra diz lá em Atos 1:8 que nós seríamos empoderados pelo teu Espírito Santo. Então agora, Jesus, eu oro e peço, batiza-nos com o teu Espírito Santo. Agora, em nome de Jesus. Abre tua boca, começa a falar. Começa a falar, mais. A igreja, estenda suas mãos para frente. Começa a interceder, abre tua boca. Já temos aqui crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Mais. Não para. Você começou a fluir em línguas, não para. É como rios de águas vivas fluindo do teu interior. Não para. Ora mais, não para. Mais fogo. Receba. Mais fogo. Não para de orar. Abre tua boca e vai falando. Não para, é em fé. Theo, eu não sei fazer isso. É um passo de fé. Abre tua boca e começa a orar. Theo, mas é só uma sílaba. Repete. Vai fluindo. Rios de águas vivas vão fluindo do teu interior. Mais Senhor. Vai fluindo. Abre tua boca. Rios de águas vivas. Enquanto você vai orando, existem mistérios do Espírito que Ele está orando através de você. Vai orando, não para.
Igreja, erga suas mãos onde você está. Começa a adorar o Rei dos Reis. Existe uma atmosfera do Espírito Santo. Pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, sendo encontradas pelo poder de Deus. Você que tem línguas, vai fluindo no teu cântico. Erga o teu cântico ao Senhor, desde a galeria até aqui à frente. Vamos continuar nessa adoração.
isso, diga vem, vem mais uma. Faz eternidade se alinhar. Eu queria e da terra nós que somos vamos, diga isso. Que fere meu coração, fere meu coração com uma ferida de sede e fome, mas ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor, até que o Senhor venha. Eu vou. Diga, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Deus. Até que Ele venha, até que o Senhor venha, eu vou. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu. Você vai cantar isso de uma maneira que você nunca cantou antes. Levanta a tua mão e diga: fere, fere meu coração com uma ferida de. Vamos! Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere o nosso coração, fere meu coração. Ensina-me a clamar até que o Senhor venha. Até que o Senhor, eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Até que Ele venha, até que o Senhor venha, eu vou. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Com as mãos lá em cima e a terra clama. Vamos! E mais uma. O céu descer, o céu e a terra.
seja hoje. Peça com fé. Que seja hoje, que seja agora. Que seja hoje. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama. Que seja hoje. Que seja hoje, que seja agora. Que seja hoje. Deixa o céu descer. Deixa o céu. Aumente a nossa fé, aumenta, deixe que o céu. Canta a palavra do Senhor comigo. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Te peço, aonde estiver um coração aberto, empresta-nos mais uma vez o teu poder e a tua glória. Quantos aqui querem? Quantos aqui querem? Mais uma vez, empresta-nos o teu poder e a tua glória. Mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus, aonde estiver um coração aberto para receber. Aonde estiver alguém com fé, mais Jesus, batiza agora, batiza agora, batiza.